Estamos começando mais um episódio do Cocriação de Milhões Cast. Gratidão a todos que acompanham os nossos episódios. Meu nome é Kist. Eu sou o Jefferson Pinheiro. E eu sou o Sérgio Coelho. E eu tenho o prazer de apresentar ao meu lado um grande empresário que hoje faz parte aqui conosco para ser entrevistado. É o Felipe Rangel. Opa, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, bater um papo. Coisa mais boa ter o Felipe Rangel aqui. Não é para Que isso? Não, cara, é uma honra, né? Uma que o Felipe, ele é um mega empresário, pai, maridão, né? Da Sul também, uma grande amiga nossa. Músico, surfista. É de tudo. Esse cara é quase o Rodrigo Hilbert de Blumenau. Eu gosto de falar, eu sou meio curioso, né? Então, tentei, assim, fuçar em tudo que é tipo de coisa em música e esporte, né? certo. Então, cara, não sou o melhor, mas um pouco de cada coisinha que tu colocou ali, eu gosto, né? Eu acho que a gente tem que ter um lugar para te pensar, refletir, né? Principalmente esporte, a música, né? Eu acho que são lugares que a gente consegue atingir outros níveis, né? De ideia, de mentalidade, né? A música e o esporte é muito bom. É o que a gente estava falando hoje de manhã também, pela cocriação. Isso faz parte da cocriação. A gente vai puxar um pouquinho isso, porque essa questão do esporte, de você estar ligado, é onde você faz uma concentração e onde traz as ideias, afloram de uma melhor maneira. É uma forma Perfeito. de meditar também, né? Exato. Quando tu tá tocando o instrumento, tu tá viajando, tu tá Isso em outra aí. vibração, tá? Eu que o diga. E vamos iniciar, então, com a palavra, com a pergunta-chave, né? Quem é o Felipe Rangel? Se apresente para o nosso público. Tá, né? a gente só tem uma hora? Só para... Fazendo um pequeno resumo. Eu vou resumir. Logo que nasci, né? Vou fazer um resumão, então, né? Eu me considero um cara com muita vontade de aprender e, graças a Deus, também tive suporte, né? Logo cedo, a partir dos meus 17 anos, logo um suporte da minha esposa, né? Sueli, quero mandar um beijo para ela. Uma mulher incrível que está do meu lado, empreendendo comigo. Muita gente pergunta, cara, como é que consegue? Consegue, se a gente souber dividir as funções, ter o respeito, né? Então, a gente está há muito tempo junto, já há 20 anos. Então, nós construímos tudo isso. Aqui a gente fala de cocriações de milhões. A quem construiu comigo, né? Quem foi a cocriadora comigo foi a Sueli. Então, realmente, ela tem grandes potenciais, como eu tenho também. Desde o começo, assim, contando a minha história, né? Desde o início, eu sempre fui muito conectado com a arte. Inclusive, eu sou proprietário da Arte Pro, né? A Arte Pro é uma empresa, quando eu desenvolvi o nome, foi realmente arte profissional. Então, por isso que surgiu o nome. Porque sempre fui considerado um excelente desenhista na escola, no meu profissional, né? Quando eu comecei a acessar algumas empresas, como Cativa, empresa do meu tio também, que tive o privilégio de desenhar para Renner, Hip Coast, Gang. Então, cara, realmente fiz muitos desenhos. Tive a oportunidade de fazer muitos desenhos legais, muito conhecidos, né? Inclusive, tem uma pasta, acabei não trazendo. Mas para não tomar muito tempo, até hoje tenho desenhos de bonés vendidos na Renner com meu desenho, então isso é muito legal, né? Então eu sempre fui um cara da arte, sabe? Do desenho, do criativo, né? E logo no início de toda a minha carreira, com 17 anos, eu tive essas oportunidades, né? Conheci o meu talento cada vez mais, então cada vez mais me tornei um profissional na área do desenho. Sem saber, fiquei conhecido em São Paulo, os caras vinham pra cá, compradores de render, eles sentavam do meu lado, e, cara, teus desenhos estão bombando e tal. E eu só tinha 17 anos, né? Então, pra mim, aquilo Super tudo jovem ainda, era né? muito novo, né? Trabalhava na mesa no desenho. Imagina, um guri novo no ensino médio, né? Sentado numa mesa desenhando grandes marcas. Com essa fama toda, né? Aquilo eu não entendia, né? Mas eu sabia que já comecei a entender que eu tinha um potencial. Opa, peraí, eu sou um bom desenhista, né? E aí começaram a surgir algumas oportunidades de desenhar para outras marcas fora daquela empresa que eu trabalhava. E aí, cara, a partir daquele momento ali, em 3 anos mais ou menos, eu tive comecei a construir essa visão profissional do desenho. E eu decidi empreender, cara. E aí, a partir dali, eu nunca mais tive o registro numa carteira, né? E sempre voltado a desenho. Então, desenhava estampas de camisa no meu home office, desenhava as logomarcas, cara, comecei a pintar vitrines. Quem conhece, quem tá em Blumenau aí sabe, tinha loja humilde de skate, né? Como tu falou, né? Sempre gostei de surf, skate e tal. Então, eu acabava me conectando com esse público, né? Com essa comunidade, E aí, cara, daqui a pouco tava pintando vitrine, ganhando dinheiro.
Então, daqui a pouco tava pintando letra, daqui a pouco tava fazendo grafite nas paredes. Não era pichação, tá? Era grafite. Então, diferente. Era legalizado. Era legalizado. Então, eu sempre fui o cara que... Toda essa minha fase dos 17 aos 22, quando eu de fato abri a Arte Pro, eu trabalhei com desenho. Só desenhando, como eu falei, desenho em fachada, letra, pintura, grafite. E nesse período eu já estava com a Sueli, né? Mas eu decidi realmente abrir a Arte Pro quando eu conheci uma pessoa que trabalhava na área de comunicação visual. Isso foi em Ilhota, porque a história de Ilhota até é longa, mas eu quero tentar deixá-la o menor possível. Eu fui para lá com o intuito de desenhar cuecas, né? Fazer rotativos de lingerie e tal, porque existia um mercado lá do desenho. E eu fui para lá, me joguei para lá para empreender e desenhar nas cuecas lá. E eu acabei me tornando um professor de desenho, porque daí desenhando não dava tanta grana para suportar todas todos os custos, né? As despesas. Aí eu me tornei um professor de desenho, obviamente não na grade, mas eu dava curso nas escolas, então eu acabei ganhando um bom dinheiro ali. E nesse meio tempo, desenhando estampa e criando desenhistas, né? Ensinando as pessoas, eu conheci um cara que trabalhava no ramo de comunicação visual, bem básico, plotter de recorte, criava logomarca e tal, tinha um pouco de acesso ao computador, mas muito forte manual, né? E eu acabei tendo o primeiro contato com a comunicação visual. Então essa é uma história realmente bem resumida do começo da Arte Pro, né? E a Sueli nem gosta que eu conte essa parte, porque eu gosto, porque ali foi onde realmente tudo começou, né? Cara, é o storytelling. Isso, foi realmente onde tudo começou. Que ali eu tive acesso àquilo que eu faço hoje. Eu aprendi muitas coisas do que eu faço hoje. Talvez se eu não tivesse tido esse contato lá naquele momento, eu nunca teria uma comunicação visual. Mas eu já estava carregando todo esse meu talento, todo esse meu dom, né? De criatividade. E eu tive primeiro contato, 1 ano fiquei ali, inclusive com o mesmo nome, Arte Pro. Eu trouxe a Arte Pro, veio de Ilhota para cá, né? Eu carreguei esse nome junto. E aí nós iniciamos o nosso projeto, que hoje tem 15 anos, né? Que é a Arte Pro. E, pô, a gente com certeza é uma das melhores empresas aí de Santa Catarina. Tenho certeza eu vou vender isso, né? Eu sempre falo, eu sou suspeito de falar. Não, mas a gente tem uma grande estrutura, uma grande equipe, né? A gente tá aí se destacando. Tu sonhavas já? Você sabia onde ia chegar? Não, de forma nenhuma. Quem sonha? Ninguém consegue imaginar, né? Mas a gente vai vivendo os processos e buscando conhecimento. Como eu falei no começo, eu sou um cara muito curioso. E sempre quero tentar as coisas e fazer. E assim, ó, eu prefiro fazer e errar e carregar o conhecimento. Boa. Então, muitas coisas que eu fiz, cara, são conhecimentos que talvez de um erro, mas eu aprendi. Então, a Arte Pro é um projeto de muitos erros, mas acertos também. E esses erros eu aprendi junto com as pessoas. Graças a Deus eu soube escolher também as minhas amizades, né? Tá aí Sérgio, né, que somos grandes amigos, Jefferson, grandes amigos, já me conhece há muito tempo, também viu a minha trajetória, Kist, que tá aí... Não tanto tempo, mas a gente já tem um relacionamento próximo aí, né? Eu tô surfando na mesma onda. Né? Então, eu acho que isso também é importante, quero deixar registrado aqui no podcast, saber se conectar com as pessoas certas, né? Sérgio não tava falando, nós estávamos falando aqui fora do ar, né? Que o Sérgio agradece a Deus por ter caído, assim, perto de tantas pessoas boas, né? Isso também fez com que eu crescesse, entendesse que, cara, disso eu não entendo, eu vou buscar o conhecimento. E aí, obviamente que... A gente pode bater um papo, quero dar uma oportunidade para vocês. Eu falo bastante, tá? Não, mas é acostumado, né? Hoje é o podcast, hoje é teu dia, exatamente. Para quem não sabe, além de toda essa carreira, todo esse sucesso, todo esse maridão, pai e tudo mais, ainda é proprietário do Empreenda SC, que é um baita podcast ao qual a gente admira muito e se espelha muito quando a gente vai montar os nossos projetos aqui. É um podcast que eu já tive a honra de ser entrevistado, também. O Sérgio também, o Kist foi junto comigo quando a gente gravou pro Casarão dos Sonhos. Me senti muito feliz em ter sido convidado e hoje estou podendo retribuir, né, te convidando para vir participar do Cocriação de Milhões. Fantástico. E como o Felipe falou, né, a gente escolhe muito bem as pessoas que a gente quer do nosso lado. A gente sempre fala muito nas lives, nos projetos do Cocriação, o poder da ambiência e o quanto isso modela o nosso caráter, o nosso perfil, a nossa garra, o quanto a gente vai ir para cima e realmente acreditar que dá para fazer muito mais. Exatamente. Né? E como tu falou bastante da Suelen, que foi um grande suporte para te alavancar também nos negócios,
eu sempre falo, não é por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E a mulher sábia, ela faz com que o homem crie coragem de ir buscar o que tem que ser feito, né? Ela te apoia, na verdade. Né? Exatamente. E o Felipe, eu conheci ele há muitos anos atrás, a gente se encontrou numa trilha, né? O Felipe sempre teve caminhonete. Eu ia falar, explica melhor isso aí. Não, é que a gente... Já completando. Nós estávamos com as esposas. Estávamos com as esposas. Expliquei melhor. É melhor. É mais prático dessa forma. Nós tínhamos caminhonetes da Mitsubishi, né? O Felipe sempre foi um apaixonado pela Mitsubishi, eu também. E a Mitsubishi tem esse mundo que eles criam de manter a fidelização dos seus clientes. Exato. E aí a Mitsubishi ela está sempre desenvolvendo trilhas e passeios em família. E juntando os clientes, né? Juntando os clientes para nunca o cliente ter vontade de sair da marca, né? Por mais que a gente saia, dá vontade de voltar. Pois é. E querendo ou não, em um desses passeios, onde eu e a Simone nós fomos convidados a participar lá pela Mitsubishi, aí o Felipe já fazia parte do grupo, a gente se conheceu lá. Eu olhei aquele piazão louco subindo nas caminhonetes, plotando lá os números antes de sair. Verdade. Eu digo, mas quem é esse retardado ficando subindo em cima das caminhonetes? Esse Felipe Dilon aí, né? No fim, durante o passeio lá, eu e o Felipe a gente se identificou muito, a Su e a Simone também se identificaram pra caramba, e a gente acabou criando uma amizade. E dali pra frente, o Felipe se transformou em um cliente, na época não era Casarão ainda. O nosso escritório que nós tínhamos antes do Casarão foi o Felipe quem fez toda a comunicação visual. E a gente sempre se acompanhou muito, né? Isso fazem 10 anos aí, né? Já talvez até mais. Você sabe que anos. isso é uma fórmula sensacional. Isso é muito legal, cara. Eu posso falar isso com bastante propriedade, porque vim de São Paulo. São Paulo é ótimo, honro São Paulo, toda aquela história. Mas a diferença que se tem aqui em Blumenau, nessas ligações que existem, e o que é sensacional que eu vejo, não só porque vocês são jovens, e porque é uma maravilha, os jovens empreendendo, mas a união que vocês trazem e que fazem, isso não tem, eu não vi, e olha que eu já rodei o Brasil inteiro, e vamos dizer que boa parte do mundo, eu não vi como eu tenho visto aqui. Isso comprova o quanto nós somos diferentes, né? Exato. Eu sempre falo lá no podcast que nós somos uma bolha. É verdade. A gente fala de verdade. Empreendedorismo, usa todas as ferramentas que é modelar as pessoas da melhor forma possível, né? Modelar para crescer, né? Isso. Então isso a gente faz muito aqui, né? Não, muito bem. Isso que é legal. De fora comprova. Né? Não, exato. Quer dizer, tá ali, é na prática. Eu não estou falando assim, olha, parece que eu li a teoria. Não, vocês são a prática. E isso acontece. E o que é mais legal, que é a questão da abundância é para todos. Um ajuda o outro. É óbvio que tem que ter essa conexão. Óbvio que não vai chegar aqui e ninguém vai te olhar quem é você. Eu tive a muita oportunidade, muita sorte, acho que merecimento. Entrei por aqui pelo BNI, do qual carrego sempre comigo, eterno vai ser BNI, porque através do BNI acabei conhecendo todos vocês. Relacionamento. Porque foi o relacionamento que trouxe. E aí vou tentando ampliar agora cada vez mais, porque é o mais importante que nós falamos hoje. Você é a média das 5 pessoas que tu convive. E é isso. Exatamente isso. Se tu queres crescer, conviva com as pessoas que estão crescendo. Eu ia falar, se você quer ampliar a sua mente e o seu grau de sabedoria, conviva com as pessoas que são acima de você. Exato. E isso é um ponto que foi uma grande virada de chave para nós. O Felipe foi lá no Casarão nos visitar. Eu acompanhei boa parte da trajetória do crescimento da Arte Pro, e o Felipe é um fenômeno de empresário aqui da região. É um cara respeitado no mundo dele. No mundo da comunicação visual, às vezes o Felipe não conhece todo mundo, mas todo mundo conhece o Felipe. Não. E isso quer dizer autoridade. Exato. Então eu vi o Felipe crescer de uma forma astronômica. Eu tenho o maior orgulho de ser teu amigo e o quanto eu admiro, né, tu e a Suelen por tudo que vocês constroem, porque vocês ainda estão construindo e crescendo cada vez mais. Não param de crescer, isso é lindo de ver. E qual foi o momento que tu percebeu assim que foi a grande virada de chave para te chegar onde tu chegou hoje e conquistar o mais ainda que tu vai conquistar pela frente? Cara, eu acho que foi... tu me mandou as perguntas ali, né? Mas eu não quero construir... Generalizar. Eu não quero construir uma narrativa aqui, né? Aham. Mas, de fato, cara, foi com meu primeiro treinamento. Porque eu sempre fui um cara que tive muitos colaboradores desde o começo. Sempre fui um cara que sei o que eu faço. Operacionalmente, eu era um excelente
dono de negócio, que é o que normalmente acontece, né? A Sim. gente sabe fazer e a gente vira dono de negócio. A partir do momento que eu entendi que eu não sabia gerenciar, não sabia lidar com pessoas. Eu acho que esse momento profissional, né? E isso acaba refletindo na nossa vida particular, né? Então, eu acho que ali, cara, no momento que eu fiz o meu primeiro treinamento sobre gestão e pessoas, que transformou a minha vida, cara. Que foi realmente a virada de chave. Então, eu deixo aqui, procure treinamentos, cara. Procure mentores. Não seja cabeça dura. Ó, É um baita mentor aqui. procure mentores. Sérgio é um baita de um... Eu, É. inclusive, liguei para ele na semana passada para ele Sim. já começar a fazer um trabalho na empresa. E assim, busque o tempo inteiro, cara. Busquei uma vez e para. Não, cara. Tá o tempo inteiro comprando eventos. Eu, no caso, né? Tô o tempo inteiro comprando eventos. Acredito que tu também tá fazendo Sim, todo esse processo, né? Porque a gente tá nessa comunidade, né? De empresários que querem crescer, cara. O tempo inteiro A buscando gente tem treinamentos. fome de crescimento. Recentemente fiz um treinamento de palestrante. Inclusive, indico agora me fugiu o nome dele. Mas ele é um mágico, Renner. Mágico Renner. Ele foi considerado 2 vezes o melhor palestrante do Brasil. Onde é que eu fui buscar o treinamento de palestrante? O melhor palestrante do Brasil. Perfeito. Hoje, tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade de buscar o melhor. Mas busca o treinamento. Mais fácil, Vá né? fazer isso. Mais Porque fácil. essa foi a minha virada. Quem eu sou aí. hoje, o que eu estou alcançando, o que eu tenho participado, foi a partir dali, do primeiro treinamento, que eu entendi, cara, eu não sei nada, cara. Nada. Sobre pessoas, sobre gestão. E aí, obviamente, eu fui humilde de entender que eu precisava, cara, aí. baixei a cabeça, Isso aí. apesar do ego, de Perfeito. estar conquistando as coisas, ser um cara que sabe, tem muito talento, toca violão e não sei o quê. Isso tem que tomar cuidado, sabe? Perfeito. Então, eu prefiro sempre, pra mim, quebrar esse ego, eu prefiro estar sempre perto de pessoas que são muito melhores que eu. Porra, Né? sim. Eu esses dias escutei o Pablo Marçal, que, cara, apesar de tudo, é um grande exemplo. Ele comprou um jato de 500 mil, não sei se vocês já ouviram falar, mas 50 milhões, eu acho. E aí os caras ofereceram um hangar pra ele de barato pra ele colocar lá que o jato dele ia ser o melhor jato daquele hangar. Ele falou não. Ele colocou num que o jato dele ficava debaixo do de 500 milhões. Por quê? O cara sempre vai se sentir inferior. Exato. Então, buscar esse ambiente dos caras serem melhores, quebra essa questão de ego, primeiro, Exato. de eu sei tudo. Esse é o maior erro dos empresários, que é achar que sabe tudo e achar que não vale a pena crescer. Duas coisas. Acha que sabe tudo e não vale a pena crescer. Por causa de funcionário. Tem sempre aquele boato, né? Funcionário é ruim, não sei o que. Cara, dor de isso é a maior cabeça, não sei o quê. desculpa esfarrapada do cara fracassado. É cara. acomodação. Na minha visão. Isso verdade. mesmo. Na minha um visão. acomodado. É o acomodado. É o medo Nem disso, digo né? acomodado, que talvez ele nem tenha consciência de que é Exato. acomodado. Exato. Mas ele é um cara que precisa mudar. Ele sabe disso, mas ele não acredita ainda. Talvez ele não teve o estralo. E na minha virada de chave, o estralo foi num treinamento. As Que, crenças, cara, crenças limitantes. as crenças limitantes. Exato. E às vezes ele esse- não tem ambição, né, Felipe? Às vezes é a Também. ambição dele. Talvez não tenha também, exatamente, mas não tem ambição por crença também. Exato. Porque acha que o dinheiro vem da família, às vezes dos pais, Isso acha que o aí. dinheiro Não não tem vale, merece, que não tem crença de pertencimento. merecimento. E não tem propósito. E tudo isso são gatilhos que nos treinamentos as pessoas batem em cima, né? Exato. Então, cara, tu sai assim, igual tu sair de um ringue, assim, É isso e aí. lutar com o Anderson Silva. E tomar uma pancada e sair. Eu tive essa experiência no treinamento. E lá eu tive a virada de chave. Foi num Bacana. treinamento. E a partir dali, eu respirei, eu olhei para o meu negócio de fora da caixa, que o pessoal fala, né? A gente tá tentando usar aqui Sim. as linguagens, né? Sim. Mas eu parei, olhei para o meu negócio. Inclusive, a Suelen não tinha feito o treinamento. Na Isso época que é eu, complicado, cara. Na época que eu tu volta voltei, cortando o giro e as eu pessoas mandei da empresa 4 entendem o que tá colaboradores, na acontecendo. verdade não eram colaboradores, porque colaborador colabora, né? Eu mandei, Que colabora eu mandei mesmo, tinha menos, quatro né? pessoas. Achei perfeito. Eu mandei 4 no mesmo dia, mandei 4 embora, porque lá no treinamento eu entendi que aqueles caras, na verdade, não faziam mais parte. E aí veio todo o processo de mudança de cultura, né? A Suelen pensou que eu tava ficando doido, normal, né? Quando tu vem nesses treinamentos, porque isso é importante quando treinar, leve seu sócio, leve sua Isso aí. sócia, leve sua esposa. Isso mesmo. No treinamento sempre é importante que as duas ou as 3 ou as 4 cabeças que estão à frente de um negócio façam o mesmo e conversem para tomarem as atitudes corretas. Exatamente. Porque eu cheguei, eu sou um cara de atitude, eu fui lá e fiz. Mas eu gerei um outro problema.
Que daí tive que explicar toda aquela situação. Então, cara, corta o caminho. Já é uma sacada aqui, né? Vai fazer um treinamento, quer mudar, quer virar chave, quer entender sobre crenças limitantes, entender sobre pessoas, gestão e tudo mais. Leve o seu sócio, ou se você empreende sozinho, vai sozinho. Para você ter uma... Às vezes o cara nem tem colaborador, mas já faz, cara. Porque já vai começar da forma correta, né? Quando tu tiver, tu já sabe como agir. Já sabe como é. E o Felipe, ele é um cara que... Eu não sei se ele tem consciência disso. Do quanto ele é responsável pelo crescimento do Casarão. O Felipe... De várias formas. De várias formas. Pelo exemplo, pela proximidade que a gente tem, mas principalmente por um momento que nós estávamos vivendo uma situação bem sensível do Casarão, que nós estávamos correndo risco até de talvez ter que fechar as portas naquela época. Ninguém sabia de fora. Olhando de fora, a gente não deixa transparecer nada e não tem que deixar transparecer. Problemas internos se mantêm internos, porque o cliente não tem culpa, a pessoa que está olhando de fora não tem culpa, fornecedor, ninguém tem culpa. Assume a responsabilidade, tu é o dono do negócio, tu é o dono da gestão, tem que assumir a responsabilidade e tem que resolver o problema. E o Felipe um dia chegou lá no Casarão, a gente estava conversando sobre outras situações, e ele falou, cara, tu combina demais com o grupo da Confraria de Negócios. Tu tem que ir lá conhecer, vamos lá junto comigo, eu vou te indicar e não sei o quê. E o Felipe junto com o Rafa Ventura, os dois, o Rafa também veio conversar comigo, falou da confraria. Eu disse, cara, eu vejo vocês nesse grupo e eu gostaria de saber como é que é, porque eu acho sensacional vocês reunidos falando de negócio. Eu sinto falta disso. E aí o Felipe me indicou, eu fui aprovado e eu entrei. E eu vou te dizer que a maior virada de chave no Casarão dos Sonhos foi a partir do momento que eu comecei a frequentar a Confraria de Negócios, ao qual hoje o Felipe Rangel é o presidente do grupo. Sou presidente. Então estou aqui hoje com o meu presidente aqui ainda, né? Então quero te agradecer demais, cara, porque tu foi... Eu acredito. Tu foi assim, ó, um cara determinante para hoje o Casarão ter lançado a marca própria, ter um colchão com a sua marca própria, a gente está expandindo para uma... Sensacional. A gente, né, tá expandindo agora para uma franquia. A gente está abrindo a franqueadora Casarão dos Sonhos. Fantástico. E daqui nós vamos expandir para nível nacional. Com e ninguém mais certeza. ataca a gente, cara. Com certeza. Então é algo né? imundo. Então, fantástico, cara. Eu quero aqui te agradecer pessoalmente, diante do público, pela peça-chave que tu foi, por essa grande virada de chave do Casarão, cara. Por isso que eu me senti tão feliz e tão alegre em te trazer para o nosso podcast. Sabe que é muito legal isso acontecer, porque isso é só completando o que eu tenho vivido aqui. Eu nunca tinha vivenciado antes daqui esse nível de sentimento. E não é só com vocês, tá? Outros, eu conheço várias pessoas que vocês também conhecem, porque quase todo mundo se conhece, né? De todos os lados. Mas fica muito feliz. E eu sempre fui assim, verdade, tá? sucesso. Eu sempre fui assim. E eu era o concurso, bichinho fora do planeta. Porque eu fico feliz pelo crescimento dos outros, porque é lindo isso. É que e quando aqui a é gente... sincero, cara. Fica feliz com o outro mesmo. O sucesso, né? Esse é o princípio da prosperidade. E isso é vivenciado. Isso é lindo, gente. Não, é sério. É que nós vivemos num mundo hoje... Cara. Às vezes eu fico falando assim, meu Deus, eu acho que eu tô no planeta, cara. Vamos botar umas barreiras aqui, se não deixa mais ninguém entrar aqui, não. Bolha mesmo, cara. Parece que quando a gente torce pelo sucesso do outro, fica feliz. Exato. Parece, não, e parece que pro mundo de hoje é como se nós fôssemos inocentes. Exato. Tu é o bobinho. Como é que tu... Cara, pensa no teu, o resto que se lasque. E não. Eu não acredito nessa Eu realidade. nunca acreditei. Eu quero que as pessoas que estejam à minha volta prosperem cada vez mais para me mostrar que é possível. Para eu não arrumar desculpa que é o meio que eu tô vivendo. Perfeito. Eu quero que todo mundo cresça junto. E eu vejo que algumas pessoas elas se fecham, até não querem participar da bolha. Exato. E elas acabam se fechando pelo fato de mas o sucesso dele não me agrega. Não é isso que eu quero para mim. Mas o importante é isso, é o network, é estar próximo dessas pessoas. É verdade. Porque como o Felipe falou, poxa, tinha 17 anos, né? Ele Novo criou isso, foi galgando isso. Ele era o melhor do que ele fazia. Para ele era o melhor. Como todos aqui.
Temos que acreditar nisso. Exato. Eu sou melhor no que eu faço. Exato. Não é egoísmo da minha parte. Não, eu tenho que realmente acreditar que eu sou bom naquilo que eu faço. E se for egoísmo, é um egoísmo vital. Exato. Isso, não é egoísmo ruim. É o que te impulsiona, né? É o teu propósito, é a vida, é dom. E eu sou um cara que... Eu sempre falo pro Jeff, o pessoal pega no meu pé que eu sou o cara que lê manual, é o cara que lê dicionário, eu já li 2, 3 vezes o dicionário. O Kish não bota coisa na tomada, cara, sem ler o manual. Não, também não exagera. Ele não liga na tomada sem ler uma vida, né? Mas é o Te cara, entregando mas aqui é o ao cara vivo. que pega os erros todos. O Kish não deixa passar nada, cara, é o nosso crivo lá. Mas eu sou esse cara que consome material. Eu realmente tenho tesão por estudar. Isso aí. Eu sou o cara que gosta disso. Confesso que hoje estou meio seguro, não tão seguro em fazer cursos. Eu sei que eu preciso fazer curso. E ouvindo tu falar isso aí, Felipe, cara, maravilhoso, tá? Já, com certeza, já mexeu aqui na... não, isso aí. precisa fazer. Porque eu vejo que o estudo... Ninguém tira da gente, cara. Exatamente. Podem tirar tudo, menos o nosso conhecimento. E é o long life learning. Isso é aí. a vida inteira aprendendo. Não tem idade, tá? Exato. Cara? E eu quero só pontuar algo aqui. A gente falou já no podcast, a gente gravou 200 episódios, né? A gente fala de obesidade de informação. Então, toma cuidado com isso também. Não alimentar Isso. e não externar esse teu conhecimento. Perfeito. Então, tem muita gente, eu sei tanta coisa, eu conheço muitos próximos de mim que, cara, são muito inteligentes. Mas tem uma obesidade de inteligência. Que eles guardam pra dentro e não dividem. Ele fica ocioso, cara. Obesidade mental. Que baita colocação. Muito legal isso, né? Baita colocação. Olha, o próximo tema. Obesidade mental. E Felipe, assim, analisando hoje, a gente vive numa... Até o Sérgio trouxe bastante disso, o Kist agora complementou também em relação a estudo, buscar, querer crescer, expandir. O meio que a gente convive hoje nos estimula muito isso. Perfeito. Né? O Kist, além de meu sócio hoje no Casarão e aqui no Cocriação, tem a banda, onde eles também estão sempre lançando novos clipes, estão sempre buscando uma produtora que vá alavancar eles para fora do país e tudo mais. Então a gente está sempre buscando algo maior. A gente nunca está acomodado. Mas a gente vê que a realidade da maior parte dos empreendedores do Brasil não é assim. O que tu acredita que falte para as pessoas cocriarem mais? O que tu acredita que hoje essas pessoas que têm essa dificuldade de cocriar algo maior para a vida delas, o que está faltando? Tá. Eu quero voltar um pouco na história, porque nem sempre foi assim tudo que aconteceu, né, comigo. Sempre fui um rapaz muito bagunceiro, para falar bem a palavra certa, né? Quase criminoso. Obviamente. Olha, cara. Na verdade, ele era criminoso, mas eu realmente, assim... dava vontade de me trancar. Na verdade, ele era arteiro. Arteiro. Não era artista, era arteiro. Arteiro, Então, cara, sempre fui um cara que incomodou muito na escola. Então, eu quero contar isso para tentar me conectar com as pessoas que vão ouvir essa história, né? Eu realmente nunca fui expulso na escola porque eles usavam o meu talento para poder me manter na escola, porque cada vez que tinia um evento... eu fazia, nas escolas, tinha o gato e gatão, não sei o que, né? Antigamente a gente fazia, não tinha celular, a gente inventava coisa, né? Então eu sempre estava desenhando, então assim, eles trocavam a minha aula por um quadro desenhado, um papel, um pardo na parede desenhado. Nossa. Né? Então realmente eu fui um cara que incomodei muito. Eu sempre fui um cara que eu entendia as coisas rapidamente, então eu tinha um pouco desse dom, né? Eu aprendia rápido e incomodava demais. Então, sempre a diretora, eu sempre conto da história da diretora, a dona Elisete, que inclusive gravou alguns vídeos para me usar nas minhas palestras e tal, que ela sempre falou, eu sempre fui a diretora, sempre fui a única que acreditei. Então, a visão dela já era diferente. Ela entendia que ali tinha um talento, né? Mas precisava ser trabalhado. Então, eu fui um cara que estudei só até a 8ª série, nunca mais estudei, sempre desenvolvi o meu talento através de treinamentos, de pessoas, de conexão, né? Então, na minha visão, cara, eu não sou o exemplo de estudo, que seja. Que estuda, que é o cara exemplar. Eu realmente fui aquele cara zero à esquerda. O cara que incomodava, que não tinha futuro. O improvável. O milagre. Eu sempre falo, né? Quando eu fiz a minha primeira palestra, eu comentei sobre a história do meu pai, né? Meu pai sempre teve alguns problemas, né? E como todos nós, muitos têm problemas com o pai, com família, às vezes nem teve pai e mãe, então tudo isso constrói a nossa forma, né? Quem nós somos hoje.
Então, eu sempre falei que a minha família não me apoiava, né? Eu tive sempre esse problema, porque eu sempre era comparado ao meu pai, a forma de eu ser extravagante, fazia bagunça. Então, isso nunca me posicionou como uma pessoa que daria certo, né? E eu acho que eu quero colocar aqui que cada vez que a minha família ou as pessoas mais próximas de mim falavam que eu não ia dar certo, que eu ia me tornar um cara errado, eu acho que aquilo ali também, pontuando aqui, me impulsionou. Perfeito. Porque eu sempre fui o cara que... Quer saber? Eu vou te provar. Boa, é isso aí. Quer saber? Desafio aceito. Eu vou te provar. Então, então, isso, cara, às vezes as pessoas não despertaram isso ainda. Muitas pessoas são apontadas como pessoas ruins, mas ainda elas não despertaram isso. Cara, não sou tão ruim assim. Eu vou te mostrar no que eu sou bom. E isso também me despertou. Então, eu acho que para as pessoas co-criarem algo melhor, elas precisam despertar dentro delas o talento delas, no que realmente elas são boas, né? Ou talvez até mesmo esse impulso de não ser nada, de não conseguir nada, e às vezes até a crença da cabeça dela que ela nunca vai conseguir nada comparado a alguém que tem. Comparado a mim, por exemplo, que sempre fui um cara ruim, estudei até a 8ª série, e hoje eu tenho uma empresa que fatura 10 milhões por ano, né? Então, linda, cara... né? Que tapa na cara da sociedade. Nossa, né? Mas eu acho que qualquer um pode, entende? Exato. Mas qualquer um pode. Eu vejo que essas pessoas... E outra, só rapidão, desculpa te cortar. Meu pai até hoje é caminhoneiro e minha mãe limpa a minha empresa. E assim, nada contra, são muito importantes para a sociedade. Meu pai transporta todo tipo de... Meu pai agora, liguei para ele ontem, estava no Porto de Santos carregando, então... Não por isso, mas as condições de quem trabalha com caminhão, trabalha com faxina, autônomos, não são condições de transformar aquilo que eu e a Suelen construímos juntos. É mais difícil. Sim. Então, é possível. É possível a partir do momento que eu sei fazer isso, eu posso fazer isso, buscar o conhecimento, como tu teve o start, né? Buscar o conhecimento, se conectar com as pessoas certas. Então, para co-criar e atingir 1 milhão... é fazer exatamente o que nós estamos falando nessa mesa. Essa mesa aqui é valiosíssima, cara, o que a gente está trazendo aqui. E uma coisa que tá aí dentro, aí como psicanalista falando, mas a crença, é o acreditar. Tu tens que ser, primeiro, resiliente, porque tu enfrentaste um monte de coisa. Exatamente. Né? Então, vai desde o início, desde a educação, desde o começo, passando, escola, os movimentos teus de aprendizado, será que ia dar certo ou não? Cara, fé. Resiliência, acreditar em si. E é o que constância, e é o que eu estou falando. Todas as pessoas têm condições de ser o que quiser. É muito lindo escutar um exemplo desse, porque, ao contrário, te garanto que a geração Z deve estar olhando e delirando também. E não é assim, vamos sair, vamos abandonar tudo, abandonar isso. Não, não, não. Ele estudou de outra maneira. Espera aí, gente, tem que ficar muito bem claro aqui, que é assim, parei na oitava série. Meu, que curso? Hoje, inteligência artificial. Eu, falando nisso, eu estou me tornando expert em inteligência artificial. Estou amando cada vez mais. Agora estou lá no Adapta. Vamos lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele estudou muito, gente. Ele aprendeu muito. O curso, é óbvio que é válido, legal, tem que fazer mesmo, até o colegial, depois fazer uma faculdade. Mas, cara, a vida também ensina. Quando a gente tem resiliência, quando a gente acredita e começa a ter um propósito, porque ele foi aprendendo a ter o propósito dele. Isso. Pô, eu tenho um dom... Nossa, isso é muito legal, eu acredito nisso, então eu vou trabalhar esse meu dom. Não importa o que vai acontecer, eu sei que eu vou trabalhar esse dom e vou vencer com isso. Esse foi o propósito. E foi deixando também acontecer. Muitas vezes, quando tu entra no propósito, que tu entra no giro da vida e na prosperidade, o universo vai mandando. Aí tu nem sabe onde vai chegar, você sabe que vai chegar. É o que eu sempre falo, eu sei onde eu vou chegar. Não sei como, mas eu sei onde eu vou chegar. É resiliência, propósito e fé. Muito linda a história dele, muito bonita. O que eu ia falar ali, eu vejo que a maioria das pessoas, a gente até falou isso sobre crenças, né? Eu vejo que a maioria das pessoas, elas se vitimizam. Isso. E eu acho que isso é o maior defeito hoje do planeta, tá? Mas eu não consigo. Porque o fulano de tal estuda mais que eu. Porque o cara tem dinheiro. Porque não... Cara... Desculpas. Se tu não botar na cabeça que tu consegue, esquece. Eu vou quebrar um pouco a seriedade. Eu acho que falta bullying. Eu acho que as pessoas tinham que sofrer mais. Eu era gordinho, eu acho que tá sofrendo um pouco. Eu era o gordo da escola. Eu também era. Meu pai metalúrgico, minha mãe costureira. Amo eles de paixão. Meus maiores exemplos Eu me identifico muito com o Felipe por causa das nossas histórias, são muito parecidas. Eu vim de um lugar chamado Beco da Bacia.
Olha o nome do lugar. Os meus amigos de infância que não estão presos já estão enterrados. Então, assim, é uma questão que é um pouco complexo de explicar para as pessoas. Ver um galego hoje de terninho aqui falando para uma câmera, não imagina a nossa infância. Não sabe o que é. É verdade. Como que iniciou tudo isso. E querendo ou não, o Felipe teve uma atitude que eu acho que é o que diferencia o cara comum do cara espetacular. Isso. É transformar impacto em impulso. Isso aí. Eu tomei Perfeito. porrada, eu tive essa dificuldade, a minha família passou necessidade, teve muitos, né, a realidade de muitos, o divórcio dos pais, que teve que tomar a decisão de ficar com um ou com o outro, tudo foi emocionalmente pesado, meu pai era alcoólatra, N situações diferentes que cada cidadão brasileiro vive em casa. Tá, mas isso vai ser impacto ou vai ser impulso? Perfeito. Isso vai te jogar para baixo ou vai te impulsionar para cima? Vai escolher tudo. Tu vai ser a continuação dessa história triste ou tu vai ser o rompimento dela para uma nova condição? O Arthur e a Clarinha vão ter condições de vida completamente diferentes do que eu e o Felipe tivemos. Perfeito. Então, nós quebramos ciclos... Inclusive a mentalidade. Inclusive de Isso, mentalidade. principalmente mentalidade. Não que nós não sejamos gratos pelos nossos pais. Lógico, Meu Deus, eu honro tem que demais honrar. minha ancestralidade. Isso, São meus exato. maiores Eu também exemplos quero pontuar aqui, de cara, valores meu e pai, tudo minha mais. mãe, toda a minha família, né? A gente conta um pouco, mas isso foi o que realmente aconteceu na minha história, né? Processos, E cara. a gente exatamente. E eu sou grato, porque Exato. tudo isso, Isso aí. apesar de parecer ruim, foi quem transformou o Felipe Rangel que Foi é o que hoje. modelou. isso aí. Perfeito. Modelou caráter, modelou... Então eu quero aqui dizer, né? Amo muito meu pai, minha mãe, toda a minha família. Obrigado por tudo. Inclusive os professores que me odiavam. Veja bem, reveja todos os alunos da escola, né? E avalie cada um com cuidado. Porque eles têm chamado, eles têm potenciais, né? Então tem que trabalhar isso, entender isso. Eu acho que Não isso julgar. também é importante nas escolas, nas faculdades, né? Não julgar, né? Entender Mas primeiro- aí tá outro ponto que eu acredito muito fortemente na realidade de hoje. Crianças extraordinárias que não se encaixam nos padrões. Exato. Por que tu era arteiro, né? Porque tu não se encaixava naquele padrão. Exato. Eu me lembro na primeira série, a minha mãe foi chamada na escola. Aí a professora falou assim: o Jefferson não cala a boca, ele termina a prova e ele fica atazanando os outros coleguinhas, daí todo mundo TDAH. fica de recuperação e ele passa sozinho. Perfeito. Aí a minha mãe, mas prof, por que tu não muda ele de lugar? Ela, só se botar no meu lugar. Ele já rodou a sala inteira. Só que eu fazia amizade com todo mundo muito fácil. Então, assim, eu antigamente, nos dias de hoje, seria um TDAH, um TOD, Exatamente. um TED, Que hoje tem nome. PIX. Eu seria todas as siglas possíveis, né? É o que hoje Eu falam, teria né? tudo. Que são as crianças de TDAH, mas são crianças, na minha visão, são crianças que têm uma inteligência maravilhosa. Por isso que tem que Exatamente. mudar todo o lado do ensino, tem que mudar, vai mudar. E, ó, gente, esses preciso, próximos 5 anos, vocês vão ver, precisa. é um novo mundo que está vindo aí. É. Então, para vocês que têm filhos pequenos, se preparem, porque eles vão ver, é um novo mundo. Esquece Anos luz à essa frente. coisa Hoje de manhã- da escola como tá. Hoje de manhã ainda estava isso vai ouvindo na mudar tudo. rádio, estavam falando do ensino no Japão. Cara, é assustador. Ah, mas- É assustador. E não tem Dá prova e pra não tem comparar. nada lá. Não Na tem como disciplina. comparar. Não tem como comparar. Eles já crescem. Moralmente. Eles já faz- crescem dentro do mecanismo de ensino onde eles já se profissionalizam desde criança. Não, e Isso aí. moral. Eles já Os se primeiros anos, especializam. os primeiros anos deles é o aprendizado moral. Isso, Como usar, como falar isso. com o outro, como conviver. Aprende É isso, não disciplina. tem provinha, nada. Vai ter Isso. prova, acho que lá pra frente só. Sinceramente, eu acho que esse negócio de prova... Também, eu gente, acho isso não ridículo prova no nada. colégio. Não prova nada. Exatamente. nada. Tu estuda lá um negócio que foi escrito há 100, Cara, 200 anos. Com pressão não tem como Não, aprender. né? sabe o que é legal? Prova é uma Nada. pressão, né? Gente, todo mundo tem. Porque todas. Eu também tenho as minhas histórias, uma hora eu vou contar aqui, mas, gente, eu também era muito assim na escola. Eu sumia, cara. Mas porque tu tem cara, eu não, eu não Tu tem suportava, cara você de não um sabe. terrorista na Eu escola. falava também pra caramba, eu também muito querido. E quando eu não gostava, eu tive moto, cara. Eu pegava moto, sumia uma semana, os padres ligavam depois pra casa lá. Meu Escuta, Deus, eu imagino o Sérgio entrando exato. na sala de Sim. aula com moto. Não, você não tem noção do que eu era. Mas tá conta um dia aí. Mas aproveitando o momento aqui, Opa. agradecer os nossos patrocinadores, né? Ah, verdade. Casarão dos Sonhos. Para você que tem coluna, dorme, precisa de um colchão de alta performance, é o Casarão dos Sonhos. Sérgio Coelho Partners, um dos sem melhores dúvida. consultores aqui da cidade. Agradecendo mais uma vez, né, a presença sempre de todos que estão aqui, vendo a gente, né, curtindo também conosco aqui. E para você que se sente sozinho, que às vezes não sabe com quem compartilhar, com quem dividir,
nada melhor que um mentor. E eu estou aí para poder ajudar você nas suas decisões, nas suas escolhas, no seu dia a dia e muitas vezes no seu autoconhecimento também. Perfeito, William Bonner. Não, e é legal que te salientar que quem dorme tem coluna. O casarão não atende invertebrados. Então, só quem tem coluna e quem dorme. Então, Felipe, nós temos um quadro no nosso programa, né, no nosso podcast, que é o Conselho de Milhões. Então, é o momento de tu deixar o teu recado master para realmente a gente impactar o maior número de pessoas possíveis. Então, no quadro de hoje, a gente quer saber, da tua parte, qual é o teu conselho de milhões? Conselho de milhões, cara. Vamos lá. Tudo aquilo que a gente falou na mesa, então se você está olhando o corte, assista o episódio. A gente falou de se conectar com pessoas poderosas que são a mais do que você, que são maiores do que você. Isso faz com que você evolua, né? Modele essas pessoas. Estude muito, tenha sede de aprender mais, de entender mais, mesmo que em algum momento você acha que sabe tudo. E às vezes a gente vai em um lugar e algo que a gente sabe e a gente sai 3 vezes melhor, né? Ou até mesmo mais. E trabalhe muito, cara. Constância, como o Sérgio falou, resiliência. E constância e resiliência é controle emocional. Quando você está decidindo alguma coisa, precisa decidir algo que no seu momento é algo ruim, que dói, tomar decisão, sai, respira. Eu tenho uma dica que mudou também a minha forma emocional de agir com as questões, né? Quando a gente fala de racional e emocional, a gente toma atitudes emocionais, e as atitudes emocionais normalmente trazem resultados negativos emocionais, né? Consequências. Então, né? Exatamente, consequências. Então, o que você faz? Cara, imagina que aconteceu no momento que aconteceu a situação, imagina que levantou uma poeira na tua frente. Que se você der um passo, você cai num precipício. Então, essa é a sensação que tu tem que ter quando tu pensar em abrir a boca ou tomar alguma atitude no momento emocional, que é aquilo que te esquenta a orelha. Essa hora que tem que ficar quieto. Se tu não consegue, vira e sai. Ah, mas daí a pessoa vai ter a percepção de que eu tô virando as costas para ela. Tudo bem, cada momento é um momento de tu tomar uma atitude da forma correta. Mas imagina que levantou uma poeira e que se tu der um passo ou falar alguma coisa, tu pode morrer. Isso que eu fiz nas minhas questões emocionais, porque eu era um cara que tomava atitudes emocionais. Na hora falava, na hora... E eu comecei a engolir isso, e vou dizer uma coisa aqui. Passava 10 minutos, a minha própria mente dizia, cara, pra que fazer aquilo dali? Não fazia sentido. E aí, mais do que isso, entender, se tornar mais inteligente nas ações, é entender a ação e reação. Se eu tivesse feito, poderia ter acontecido isso, refletido lá, e chegado lá na frente e dado um problema. Então, cara, cada vez que você tomar uma atitude, tome uma atitude racional. Mesmo sendo difícil ser racional. Perfeito. Alguém que, como eu, no meu perfil, é totalmente emocional. Eu sou um cara... Eu tenho dominância e influência. Então, eu falo muito. Então, quando eu falo sem pensar muitas vezes. Isso é normal do perfil comportamental. E aí eu tive que ter esse gatilho, essa forma de... Eu vou falar, pum, levantou uma poeira, eu engulo, e hoje eu fico pensando. Então eu já estou treinado. Eu fico pensando para dar a resposta correta, ou até mesmo nem responder na hora, deixar com que a coisa aconteça, porque as pessoas até respondem no WhatsApp. Cara, não faz isso, cara. Aconteceu um problema, estão falando no WhatsApp, discutindo no WhatsApp, cara, tu tá tendo um comportamento emocional. Então, não responde, segura. Se puder ligar, aguardar, entender a ação e reação e ligar. Então, isso aqui é quase uma dica para não te ferrar, cara. É verdade, eu me ferrei muito com atitudes emocionais. Perfeito. Então, isso às vezes é uma coisinha tão besta que eu tô falando aqui, mas que vai mudar toda a tua história. A minha mudou. Hoje as pessoas olham para mim diferente no meu conjunto de pessoas próximas, nos meus colaboradores, olham eu como um cara racional. Olha só, eu nunca fui racional. Felipe, para e analisa a situação. Então, é isso que eu quero deixar aqui. Seja racional. Não tome atitude sem pensar. Entenda ação e reação. E aí sim, se necessário, dê uma resposta e resolva o problema. Porque muitas vezes o problema se resolve sozinho. Que legal. Sabe que isso na psicanálise é o silêncio proativo.
que eu já falei, porque você não consegue controlar. Se você só controla as suas emoções, que você controla os seus pensamentos para poder controlar a emoção, porque a emoção, eu já falei algumas vezes que a emoção é um bichinho solto numa loja de cristal, e eu sei o que você está falando, porque eu sou muito isso, eu tenho muito sangue italiano também, e eu aprendi, só que eu demorei para aprender. Tu é jovem e ainda aprendeu mais novo, que bom, porque eu aprendi de bem mais velho isso, a controlar, não falar quando tem que falar e ser racional. Porque as decisões são melhores tomadas. Nesse minuto proativo, cara, tu pensa na melhor resposta, tu pensa no que pode acontecer, tu pensa nas possibilidades. Quando você acalmou, porque é 1 minuto para acalmar. Quando você acalmou, você vê, olha, isso evita catástrofes, problemas. Não, é por isso que eu dou o exemplo da fumaça e cair num precipício. É perfeito. Que às vezes tu vai fazer uma coisa e tu não sabe. Quando tu for racional e entender, aquela vez eu tive aquela atitude, cara, eu caí do precipício. É isso aí. E às vezes 1 minuto depois tu entende que não tinha necessidade. E a outra... não me controlei. E isso é natural, tu vai passar por esse processo. Exato. Não, e a outra é o que a gente sempre fala, todo evento é neutro. Esse ensinamento do Sérgio eu levo pra vida. Todo evento é neutro. Você que dá força pra ele, cara. Exatamente. Eu que boto a intenção. Faz todo sentido. E já que todo evento é neutro, eu quero dar uma estigadinha no Felipe agora para uma reflexão. Felipe, eu quero que tu se imagine, cara a cara com o Felipe de 17 anos. O que tu falaria para aquele guri que estava desenhando, pintando e não imaginava o futuro que tinha pela frente? O que tu falaria pro Felipe de 17 anos? Cara, faria. Faz o que tu tá fazendo, que tu tá no caminho. Porque eu acho que a vida foi me ensinando os momentos, cada fase, cada processo foi me ensinando. Então acho que não falei, cara, seja um excelente desenhista, cara. Isso que eu falaria. Continua desenhando. Então, hoje eu não desenho mais tanto, mas eu falaria isso. Cara, fica nessa mesa aí, só desenha, cara. Porque tem talento e esse teu talento vai te levar a lugares que talvez tu nem imagina. Mas só desenha. Baixa a cabeça e desenha. Perfeito. Muito bom. Eu fiquei feliz demais pelo nosso episódio muito hoje. Legal, Aqui muito conversa. Legal. Gostei demais. Cara, histórias são sempre... Todo podcast está superando expectativas, porque legal. Realmente a gente está selecionando. Esse é o negócio do podcast. As É. pessoas não entendem. Então imagina. É uma magia, né? É uma magia. Eu não sei quanto tempo falta, mas eu quero... Tá acabando? Já estamos indo para a reta final. Mas pode... Eu queria só dizer sobre o podcast, né? Eu quero agradecer aí João Tamaturgo também, os meus parceiros lá, o Paulinho, o Anderson, né? Que estão junto nesse projeto, cara, que são aí, estamos chegando, na verdade, a 200 episódios. E, cara, eu fiz um MBA, cara. Continua fazendo isso aqui, porque realmente, assim, ó, o Empreenda SC, que é o nosso podcast, ele foi montado para mim trazer com uma estratégia comercial. Eu estava na Arte Pro, pensando como trazer os clientes lá dentro, pela nossa estrutura. A gente estava fechando muitos pedidos. Cada vez que o cliente entrava na empresa e olhava, a empresa falava, tá fechado. Eu falei, cara, como é que eu vou trazer todos os empresários de Blumenau aqui para tomar um café? Aí eu comecei a tentar trazer esses empresários para tomar um café, mas ninguém vem. Aí aí o João apareceu um dia lá para gravar 10 minutos, que ele estava com um projeto. O João, ele é de fato o cara que trouxe a ideia do Empreenda SC, junto comigo montamos o podcast, que acabou trazendo toda essa visibilidade para o Empreenda. Então, eu montei para trazer os empresários para dentro da empresa. E isso me deu um resultado fantástico. Foi uma estratégia fora da curva. Eu sou suspeito de falar, mas foi fora da curva, cara. Então, hoje, grandes projetos Surfland e muitos mais, para não tomar tempo, surgiram da gravação dentro da Arte Pro dos podcasts. Foi muito mais fácil eu trazer as pessoas para gravar dentro da Arte Pro do que falar, vem conhecer a minha empresa. Legal. Então, foi uma baita ferramenta comercial que me elevou o nível da Arte Pro a outro patamar. Hoje nós somos a marca patrocinador master do podcast. Então, justamente porque agora teve um investimento alto no toda a nova estrutura, né? Câmeras, de alta qualidade. Agora estamos publicando vídeos a 4K. Bom. Então, cara, realmente assim, foi um investimento que valeu a pena e que foi uma estratégia comercial que também deu certo e valeu a pena. Então, eu só tenho a dizer para vocês, cara, parabéns por iniciar esse projeto. Tenho certeza que vocês vão aprender muito. E constância, cara. Não pode desistir. E inspiracional, porque a gente já tem que inspirar, né? Que a gente sempre fala. Eu quero colocar mais uma coisa aqui. A gente toda segunda-feira grava 3 episódios e toda terça e quinta sai episódio. Então, a gente está numa constância de 2 anos já. Muito legal. Então, isso é exemplo de constância. Perfeito. O Empreenda, ele é o que é.
de posicionado e tá se tornando um grande podcast, porque realmente a gente não parou, cara, continuou, foi pra frente, mesmo que eu sei que vocês passam, né? A pessoa desiste, tem que ligar e tem que tal. Eu sei, eu já vivi isso. Pô, nós conseguimos agora ter uma agenda. Mas aí tem que estruturar, tem que ter sempre alguém na carta na manga. É isso aí. E não deixa de gravar, cara. Grava, publica. É isso aí. E mais do que isso, a constância é o aprendizado, cara. Aprende demais, mano. Muito. Parabéns pra vocês. Então sigam, Muito né? obrigado. Arte Pro Comunicação. Sigam também Empreenda SC. Mega podcast. Eu, de vez em quando, eu tô dirigindo, eu vou maratonando esse podcast, porque a gente aprende pra legal, caramba. sim. Boa. E eu acho que esse universo do podcast, eles sempre se complementam. Exato. Né? Então, nós queremos dar a nossa colaboração para esse universo do podcast através da cocriação, mas sabemos que já tem o Empreenda SC, que faz um excelente trabalho. Tem uma entrega gigantesca, mega empresários passaram por lá e continuam passando, e é muito bacana ver a expansão e o crescimento que a Arte Pro teve em parceria, né, com o Empreenda SC. Um projeto puxa o outro, né? O verdadeiro ecossistema que deu certo. É isso aí. E agora o que vai ter de empresário abrindo podcast na sua empresa? Olha, eu vou dizer aqui, Kiss, abre, mas dá trabalho. Dá trabalho. É isso aí. Não querendo, né, dizer não faz, mas dá trabalho. Não adianta, não tem nada que faça. Então, tem que vamos finalizar. É isso aí. Cada um dá a sua mensagem para o Felipe. Começar comigo, então. Te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite de vir aqui compartilhar com a gente a tua história. Eu confesso que já conhecia a tua história, porque o Jeff já tinha comentado, porque, né, fala pra caramba também, né, de todo mundo, enfim, né? Nada a ver. Mas, mais uma vez, obrigado, tá? Me inspiro em ti também, Nossa, legal. porque o conhecimento é tudo. Então, mais uma vez, obrigado. Valeu, Kiss. Vou deixar. Que agradeço. O Felipe é um cara que eu já admiro há muitos anos. Eu tenho uma gratidão enorme por nós sermos de fato amigos, né? Porque por mais que em determinados momentos as nossas empresas se distanciaram porque a gente estava focado nos projetos, mas volta e meia a gente se conectava de novo, né? Não dava para ficar muito tempo longe porque já dava saudade e tinha que se conectar de novo. E como é bonito a gente perceber que cada vez que a gente se reconectava, nós dois estávamos em momentos muito superiores, muito maiores do que nós estávamos na vez anterior. Então, estar junto contigo, junto com a Su, para mim é como recarregar as energias, né? É perceber que dá para fazer mais, dá para dar o próximo passo, dá para ser mais ousado. Então, eu tenho uma gratidão enorme por ti, né? Pela Su também, por tudo que vocês representam para nós. Pela confraria também, meu presidente da confraria. Hoje à noite nós temos reunião, inclusive. Temos. E te dizer que, cara, não para por nada, porque eu tenho certeza que tu tá recém correndo a pista ainda. Tu tem muito ainda para entregar. Amém. Eu sei do teu potencial pela convivência que eu tenho contigo, e tu é um cara que vai voar ainda mais alto. É só o começo. Dá para dizer que é só o começo. Boa. Gratidão mesmo. Obrigado por ter cara, participado do podcast com a gente. Aí. E sobrou no último, mas tudo que eles falaram, né? Mas na verdade é uma honra mesmo. Eu estou assim muito feliz, mais uma vez, de falar isso. E conhecer um pouco da sua história, que é bem pouquinho, dá para perceber, porque o tempo é curto, mas é maravilhoso. E a conexão que se forma. E eu me sinto conectado. Isso é uma honra mesmo. Queria agradecer de coração. E eu tenho certeza que isso vai ser levado para quem escutar, porque fica muito claro isso. E isso é um exemplo muito legal para que tantos jovens aí, tantas pessoas que estão... às vezes não estão acreditando em si. Pô, que pegue esse exemplo, vamos embora, vamos fazer acontecer. Esse mundo é maravilhoso, é próspero para todo mundo. É só querer acreditar. Muito obrigado pela tua presença. Foi fantástico isso aqui. Estou bem emocionado até. Muito legal. Legal. Gratidão, Felipe. Então, encerramos nosso podcast do Cocriação de Milhões. E muito obrigado para quem assistiu até agora e acompanhe outros episódios também. Logo, logo nós teremos todos os cortes nas nossas redes sociais, então siga Cocriação de Milhões e cada um dos nossos perfis a gente vai deixar nas descrições para que você possa conhecer ainda mais sobre a história do nosso convidado de hoje, Felipe Rangel.